Oi, galera do primeiro ano! Hoje a gente vai conversar sobre os gráficos. Um gráfico é uma forma que os matemáticos têm para mostrar o resultado de uma pesquisa sem precisar escrever o texto todo. Por exemplo, digamos que eu tivesse perguntado para as pessoas sobre qual o sabor preferido de sorvete delas, entre flocos, chocolate e creme. Aí, no lugar de escrever 15 pessoas gostam mais do sorvete de flocos, 13 pessoas gostaram mais do sorvete de chocolate, 28 pessoas gostaram mais do sorvete de creme. Eu tenho como mostrar tudo isso através de um desenho. E esse desenho, então, é o nosso gráfico. Vou mostrar um pouquinho para vocês sobre os tipos de gráficos e depois vou explicar a nossa atividade de hoje. O primeiro gráfico que eu vou mostrar para vocês se chama gráfico de setores, ou de pizza, porque ele parece uma pizza, né? Nesse aqui, foi perguntado para as pessoas se elas gostavam mais de futebol, vôlei, basquete, natação ou outro esporte. Então, era uma pesquisa sobre esportes. Olha só, a cor verde representava o futebol. Quanta gente gosta de futebol, né? A cor lilás representava o vôlei. Também bastante gente gostava. Alguns gostavam de basquete, pouquinhos de natação e bem poucos responderam outros esportes. Esse gráfico é legal quando a gente quer comparar o que teve mais e o que teve menos. Mas existem outros tipos de gráficos também. O segundo gráfico é o gráfico de barras horizontais. Então, são as barras deitadas, né? Então, aqui falava do número de nascimentos num hospital A, B ou C. Então, a pessoa pegou 3 hospitais e percebeu que no primeiro hospital nasceram, e a gente vai até o mais compridinho da barra, 200 pessoas. Já no segundo hospital, nasceram 150 pessoas. E no terceiro hospital, nasceram mais do que 100 pessoas, porque está maior do que o 100, olha. E o último gráfico, até agora não se preocupem com isso. Eu só estou mostrando para vocês quais são os gráficos que existem, tá bom? Agora nós chegamos no nosso último gráfico, que é o que nos importa para hoje, que é o gráfico de colunas. A coluna, ela é vertical, ou seja, ela é em pezinho. E aqui tinham 3 cachorros, o Bob, o Bolinhas e o Pantufa, e quantos ossos cada um enterrou. Então, essa é a história da pesquisa. O Bob, a coluna dele subiu até o número 10, ou seja, ele enterrou 10 ossos. O Bolinhas, se vocês olharem o tamanho da coluna dele, subiu até o número 3. Então, ele enterrou 3 ossinhos só. E o Pantufa, ele subiu até o número 7, ou seja, o Pantufa escondeu 7 ossos. Nesse caso, se fosse uma competição, quem seria o vencedor? O Bob, porque teve a coluna mais alta. E quem que ficou em último lugar? O Bolinhas, que teve uma coluna bem baixinha. A nossa tarefa de hoje vai trabalhar, então, a pesquisa e o gráfico de colunas. Como que vocês vão fazer? Primeira coisa, perguntar para o maior número de pessoas possíveis qual é a comida preferida entre... Eu dei aqui o exemplo, massa, pizza e pastel. São 3 comidas que eu gosto bastante. Mas vocês podem escolher mudar essas comidas se vocês quiserem. Ou podem usar as mesmas que eu, não tem problema. Então, o registro de vocês vai ser feito assim. Pode ser feito no caderno ou em alguma outra folha, como vocês preferirem. Vocês vão escrever ou pedir para a mãe, para o responsável escrever. Qual a sua comida preferida entre... e colocar as 3 opções. Como a prof falou, pode ser as mesmas da prof, ou se vocês querem mudar, pode ser outras 3 comidas que vocês gostam. Então, eu fiz aqui a minha pesquisa, e para cada pessoa que respondeu massa, eu marquei um risquinho. Para cada pessoa que respondeu pizza, eu marquei um risquinho. E para cada pessoa que foi respondendo pastel, eu fui marcando um risquinho. Depois que eu já entrevistei todas as pessoas que eu queria, eu vou contar o resultado da pesquisa. Então, eu vi que 4 pessoas responderam massa. 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, responderam que gostavam de pizza. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas responderam que gostavam de pastel.
Então, essa é a primeira parte do trabalho. Vocês vão fazer a pesquisa e colocar o resultado com números, certo? Depois, vamos ao gráfico. Vocês vão pegar uma folha de caderno. Se não tiver uma folha de caderno em casa, peçam para o responsável fazer as linhas numa folha para ter todas as linhazinhas, que isso vai ser bem importante na hora de fazer o nosso resultado, certo? Então, aqui eu coloquei uma folha de caderno. Primeira coisa, fazer uma linha vertical, lembrando que vertical é a linha em pé, uma linha horizontal, lembrando que a linha horizontal é aquela linha deitadinha, certo? Embaixo da linha horizontal, vocês vão escrever as 3 opções de resposta que vocês têm. No meu caso, era massa, pizza e pastel. Se vocês fizeram as mesmas da prof, vão escrever as mesmas. Se fizeram outras, vão escrever a da pesquisa de vocês, não tem problema. E para cada resposta que vocês tiveram, vocês vão desenhar um círculo representando uma das pessoas que respondeu à pesquisa. Lembrem que o círculo deve ocupar toda a linha, para ficar mais fácil a nossa contagem depois, certo? Então, cuidem para o círculo de vocês ficar toda a alturinha da linha. Então, vocês lembram o meu resultado da massa? 4 pessoas haviam respondido que gostavam da massa. Depois vamos para a pizza. Uma bolinha representando cada pessoa. Então, 5 pessoas gostavam mais de pizza. E o pastel, vocês lembram quantas pessoas gostavam de pastel? 7 pessoas. Depois disso, vocês vão colocar ainda na linha vertical os números correspondentes às respostas que vocês tiveram. Então, aqui, no caso da massa, coloquei na mesma cor, ó. 4 pessoas gostavam de massa, 5 pessoas gostavam de pizza e 7 pessoas gostavam de pastel, certo? Qual é a vantagem da gente ter um gráfico, prof? Agora, simplesmente olhando para as alturas, a gente sabe dizer quem foi a comida vencedora, por exemplo. Qual a comida que a maioria das pessoas gosta? O pastel. E qual a comida que teve menos votos? A massa. Essas informações são bem importantes a gente saber olhar, certo? Importante aprender sobre os gráficos? Eu espero que sim. Agora, então, mãos à obra. Tô louca para ver os gráficos de vocês. Assim que vocês terminarem, então mandem para a prof que ela vai mandar para mim, para eu poder dar uma olhadinha então no trabalho de vocês, certo? Um beijo e até o próximo projeto!